Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você vai assistir este vídeo. Pois bem, já vai pegando o teu caderno, o teu lápis, a tua borracha, a tua caneta, o seu livro de geografia para nós começarmos a estudar. Tá? Antes de tudo, peço bastante calma. O conteúdo é bastante fácil e prático e suave como esta música que você está escutando. Olhe, deixe-se levar pelo conteúdo como esta música linda e suave. Pois bem, meus queridos, olha, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que está relacionado à matemática, como nós já tínhamos conversado anteriormente, ok? Então, tudo que envolve a matemática dentro da geografia vai estar relacionado ao conteúdo da cartografia, certo? A cartografia, esse conteúdo vocês vão encontrar ele especificamente no capítulo 2, no tópico 1, tá certo? Onde ele vai falar sobre as representações do espaço. Tudo o que nós vimos anteriormente sobre orientação e localização no espaço geográfico, eles vão ser elementos que vão estar introduzidos dentro de um mapa. Tá certo? Que vai ficar para uma outra conversa, porque é um assunto que nós precisamos detalhar bastante. Tá certo? Então, para que a cartografia existe? O que é cartografia? Não é nenhum bicho, não é nenhum monstro de 7 cabeças. Lembra lá no início do slide, quando eu coloquei essa música suave? É um assunto suave. Você vai aprender com a maior facilidade do mundo. Então, a cartografia ela vai ser simplesmente a arte aliada à geografia, tá certo? Mas que arte! E também a matemática. Por quê? Nós vamos colocar o que está no real, tá certo? A Terra para um plano, tá certo? Então, quem vai fazer isso é a ciência chamada cartografia. E o profissional que vai ser indicado para fazer esses mapas vai ser chamado de engenheiro cartógrafo, onde ele vai fazer, tá certo, os mapas juntamente com o auxílio de um geógrafo, tá certo, especializado também na área, com os diversos temas possíveis dentro da geografia. Tá certo? No Brasil, nós temos um órgão responsável para fazer justamente esses mapas, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês podem encontrar no Google, tá certo? O site e se aventurar nele e encontrar diversos mapas. Pois bem, então como definição, a cartografia ela vai ser a arte ou vai ser simplesmente a ciência que vai fazer os levantamentos de vários dados que estão no real, isso que a gente pode tocar, e transformar eles em mapas, transformar para o plano. A partir daí, nós vamos encontrar agora o problema da cartografia, tá certo? Porque nós vivemos num mundo esférico, tá certo? A Terra ela é esférica. E nós sabemos que ela vai ter certas imperfeições. Então, como eu vou colocar o material que é esférico para um plano? Então, esse vai ser um problema, porque vai existir distorções. O que está no mapa, muitas vezes, não vai ser igual ou idêntico à realidade, tá certo? Mas vai ser bastante parecido, ok? Então, esse é o principal problema da cartografia.
a partir daí, foi criada uma outra ciência chamada geodésia. Essa ciência vai fazer vários e vários cálculos para conseguir transformar o que está no real, para conseguir transformar o que está nessa esfera para o plano. Tá certo? Porque nós estamos falando de coisas tridimensionais, né? Com 3 dimensões. As montanhas, elas têm vários lados. Né? Então, como colocar isso para uma coisa que tem apenas um lado, né? Somente um plano, tá? A partir daí, nós vemos que a cartografia ela não surgiu de agora, ela surgiu há muito tempo. Lembra lá nas nossas aulas sobre orientação que os povos nômades eles iam fazendo modificações no espaço geográfico e a partir daí ia fazendo as suas descrições a partir de mapas. Claro que esses mapas não chegavam nem perto com o que nós temos hoje, tá certo? Mas eles tentavam fazer, não faziam também em papel, não existia papel, eram placas de argila, tá certo? E iam fazendo, então colocavam lá informações ou características que eles viam, tá certo? Então, se eu estou no ponto A e quero chegar no ponto B, eu vou ter algumas características no meio do caminho. Tá? Então, eu vou fazendo essas características, vou passar por uma cordilheira de montanhas, vou passar por um bosque onde vai ter um rio, tá certo? Então, eles iam fazendo esses detalhes todos nessa argila, tá certo? Então, a cartografia ela foi evoluindo no decorrer do tempo, tá certo? Então, o primeiro mapa ele foi feito na argila, ok? Lá pelos babilônicos, onde eles pegaram placas de argila, tá certo? Faziam o seu desenho que eles queriam representar lá no espaço e depois essa argila ia secar e eles já tinham lá o mapa. Claro que o mapa ele não tinha todos os elementos como nós conhecemos hoje, tá certo? Mas iria sim ter um direcionamento. Ia dizer onde era o norte, dizer onde era o leste, o oeste. Iria ter algumas informações. Então vejam só como o mapeamento ele vai estar intimamente ligado às sociedades. Porque os reinos daquela época, as civilizações antigas, como os egípcios, os babilônicos, o pessoal da Mesopotâmia, eles precisavam catalogar a sua região de domínio, tá certo? Então, eles faziam a partir desses mapas de argila, porque ainda não existia o papel, né? Não existia o papiro. O papel vai existir depois de muito tempo, tá certo? Então, eram em placas de argila, tá certo? Onde eles gravavam essas informações. Depois de muito tempo, as pessoas, né, os estudiosos da época, eles começaram a aperfeiçoar as técnicas de cartografia, de representar o espaço. Mas claro que não chegava a nada como nós temos hoje. Como pode nós vamos ter o primeiro mapa criado lá na Europa, com a visão mais eurocêntrica. Os europeus eles acreditavam que só existiam 3 continentes, como vocês podem observar. Para eles só existia a Ásia, a Europa e a África, e não existia mais nada. Esse mapa ele foi conhecido como TO. Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos o círculo, que é o O, e nós temos esses traços aqui que vai representar um T. Então foi o TO o primeiro mapa. Então vejam só, não conheciam nada. Tá? A partir do fenômeno que nós conhecemos como as grandes navegações, nós vamos ter uma evolução nos mapas. Tá certo? Os cartógrafos da época eles vão começar a criar mapas, vão saber que existem as coordenadas, vão criar as coordenadas geográficas, já vão ter o sentido de que a Terra ela é esférica, então nós vamos ter várias representações. Tá certo? Olha esse mapa aqui.
muito antigo, tá? O mapa aqui da América como um todo, vejam só que dificuldade, é muito parecido. E não existia satélite, não existia câmera, não existia nada. Eram técnicas matemáticas através de cálculos que eles foram fazendo aí esses mapas, tá certo? Essa técnica é chamada de triangulação, que nós não precisamos entrar em detalhe agora, tá certo? Olha aqui outra representação da América, tá certo? Mais especificamente o território brasileiro, tá? E outra representação do mundo, porque eles já começaram a ver que não existia apenas a Europa, a África e a Ásia, e existiam outros continentes. Vocês podem observar aqui, ó, que ainda não tinham encontrado a Oceania, tá certo? Depois de muito tempo que vieram encontrar aí esse novo continente, tá certo? Então, nós tínhamos o Velho Mundo, o Novo Mundo, que seriam as Américas, e o novíssimo mundo, que vai ser aí a Oceania, onde está localizada a Austrália, tá certo? Só para a gente se situar. Nós vamos ter várias e várias técnicas para fazer mapas, tá certo? Então, vários recursos tecnológicos que vão nos ajudar a fazer mapas. A partir daí, nós vamos ter o sensoriamento remoto, que vai ser a partir dos satélites, tá certo? O satélite ele vai tirando fotos como se fosse uma sobreposta à outra, passava essas informações para o computador e aí o engenheiro cartógrafo e o geógrafo, eles faziam os mapas. Faziam, não fazem, tá certo? Vai existir também equipamentos fotográficos, tá certo? Que vão ser colocados em aviões, que podem fazer também um mapeamento de algum local. Claro que não vai ser de grandes áreas, tá certo? Serão áreas menores, só que ainda vai fazer o mapeamento, tá? Vai existir os radares e daí por diante, tá certo? Então nós temos as duas principais técnicas. Nós vamos ter a aerofotogrametria, tá certo? Que aqui o avião, ele vai tirando fotos uma sobre a outra. É como se fosse assim, eu tiro aqui uma foto, depois eu pego e tiro outra foto por cima. E assim eu vou mapeando a área, tá certo? E vamos ter o sensoriamento remoto, que vai ser o satélite, ele vai tirando fotos de parte do continente e depois é simplesmente juntar, colocar uma escala para se tornar uma representação cartográfica, tá certo, gente? A partir daí nós vamos ter várias representações cartográficas, tá certo? Nós vamos ter os mapas. Os mapas, eles vão ser desenhados em escala pequena. Lembra lá, eu vou colocar o que está no real, o que é grande, para um papel que é pequeno. Então, a escala vai fazer essa relação. Colocar o que é grande para um local pequeno. Tá? Então, os mapas eles vão ser mais generalizados. Não vão ter tantas informações específicas. Eu não vou conseguir ver detalhes nesse mapa. Então, por isso que vai ser a escala pequena. Por exemplo, eu pegar 30 milhões de quilômetros e reduzir esses 30 milhões em 1 centímetro, tá certo? Então, colocar esses 30 milhões que está no real em 1 centímetro no mapa. Então, esses 30 milhões eu vou ter que reduzir muitas vezes. Vou deixar ele lá na última casa de zero, tá certo? Então, ele vai ser uma escala bem pequena para poder caber naquele 1 centímetro. A partir daí nós vamos ter o mapa mundi, mapa do Brasil, mapa de Pernambuco, mapa do continente africano, do continente europeu, da Espanha, de Portugal e daí por diante, certo? Como vocês podem observar aqui. Vejam só, a escala é enorme. O Brasil ele tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então isso é muita coisa. Eu não consigo ver detalhes aqui, tá certo? Não consigo ver os detalhes de um estado para o outro, tá? Mas aqui eu tenho uma representação desse mapa. Então vai ter uma escala pequena. Tá vendo aqui, ó? Esse desenho é uma escala, então está dizendo que 1 centímetro aqui no mapa equivale a 800 quilômetros, tá certo? Então, transformar esse 800 quilômetros em vários centímetros, vejam como vai ficar pequeno para caber em um único centímetro aqui no mapa, tá certo? Então, um mapa vai ter uma escala
pequena, tá certo? A partir daí, nós vamos ter outra forma de representação do espaço geográfico, que vai ser justamente as cartas. As cartas, elas vão ser instrumentos, né, de análise, onde nós vamos fazer um mapeamento de áreas menores, tá certo? E onde ela vai ter uma riqueza de detalhe, porque ela vai ter uma escala grande, tá? Por exemplo, em 1 centímetro no mapa, eu vou representar 1 quilômetro da realidade. 1 quilômetro não é muita coisa, então eu vou diminuir isso menos vezes para caber em 1 centímetro no mapa. Então, a partir daí, nós vamos ter as cartas urbanas de cidades, tá certo? Cartas de navegação marítima e daí por diante. Como, por exemplo, a carta do bairro do Recife. Tá? Então, vejam só como eu tenho uma riqueza de detalhes, tá? Eu consigo ver as pontes, eu consigo ver as ruas. Então quer dizer que o bairro do Recife, ele foi diminuído menos vezes para poder caber lá no mapa, tá certo? Como por exemplo, temos aqui, ó. Aqui é a escala. 1 centímetro aqui do que foi desenhado equivale a 250 metros da realidade. Então, vejam só, 250 metros foi reduzido em centímetros. Só que não vai ser muitos centímetros, tá certo? Então, esses centímetros que foram transformados para caber aí no mapa. Então, as cartas eles vão ter escala grandes e vai ter uma maior riqueza de detalhes no mapa, ok? Outra forma de representar o espaço geográfico vai ser a partir das plantas. Vejam bem, quando eu estou falando de planta, eu não estou me referindo a um abacateiro, a um pé de goiaba, tá certo? A um pé de planta e daí por diante, tá certo? Eu não estou falando disso. A planta ele vai ser um desenho de vários locais onde vão ter uma maior riqueza de detalhes, tá certo? Porque as escalas vão ser grandes, tá certo? Então, as plantas eles vão ser desenhos onde eu vou colocar no papel, tá certo? A representação de casas, de apartamentos, de condomínios, tá certo? Então, vejam só, eu vou colocar um metro menor, tá certo? Em um papel. Então, eu vou precisar reduzir isso poucas vezes. Por exemplo, eu pegar uma parede de 10 metros e colocar essa parede de 10 metros no papel. Então, vejam só como eu vou reduzir menos. Tá certo? Então, nós vamos ter uma riqueza de detalhes muito maior nas plantas. Então, vale lembrar que mapas escala pequena, as cartas e plantas nós vamos ter escalas grandes, tá certo? Com a maior riqueza de detalhes do que está lá no papel, ok? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, tá certo? Nós vamos ter a planta. Tá? Então, vejam como nós temos uma maior riqueza de detalhes. Aqui nós temos a planta de uma casa, tá? Então, uma casa eu precisei reduzir menos vezes e colocar isso no papel, tá? Então eu sei qual é o tamanho que vai ter uma parede que eu vou precisar construir, a altura, o espaçamento da porta, tá certo? Então vejam só como a escala é grande, tá certo? Eu vou precisar reduzir menos vezes e vou ter uma riqueza de detalhes como essa, tá certo? Outra forma de representação do espaço geográfico vai ser através dos croquis. Vejam só, o croquis ele não vai precisar de escala, não vai ter essa preocupação, tá certo? É simplesmente um desenho que eu faço em um papel, tá? Sem pensar em estabelecer padrões, em linhas bem feitas, em colocar fielmente o tamanho de determinada parede, tá certo? Então, é um desenho que eu faço com as noções que eu tenho. Por exemplo, uma casa. Tá? Eu pego um papel de uma casa e vou riscando as 4 paredes. Risco, aqui eu quero um quarto, aqui eu quero a cozinha, aqui eu quero outro quarto, banheiro, área de serviço, daí por diante, tá certo? Sem ter nenhum envolvimento numérico para fazer tal desenho, tal representação, tá certo? Então,
Depois, tá certo? Que é feito aí os cálculos a partir do terreno ou de qualquer outra coisa, tá certo? Se a gente estiver falando de uma praça ou do bairro e daí por diante. Como vocês podem ver nesse desenho, tá certo? Então, ele está dizendo aqui que tem uma rua, vamos ter um quarteirão, vamos ter os prédios, vai ter uma praça e aí eu vou desenhando, tá certo? Sem nenhuma preocupação nenhuma com a tal escala, ok? A partir daí, nós entramos agora no capítulo 2, tópico 2, o uso dos mapas. Então, a gente falou que era cartografia, que vai existir várias formas de representar o espaço geográfico dentro de um plano, mas para que eu vou usar esse mapa? Para que ele serve? Como ele vai entrar no dia a dia? Tá certo? A gente nem pensa que precisa de mapa, né? Só nas aulas de geografia mesmo, mas a gente vê em várias reportagens que os mapas eles são utilizados. Por exemplo, a moça do clima, ela vai dizer que no Nordeste vai chover ou no Sul do Brasil, o estado que vai ter a maior temperatura a partir de um mapa. Tá certo? Então, o mapa ele é muito importante para nós nos localizarmos dentro do espaço geográfico e para muitos estudos relacionados à sociedade. Ok? A partir daí, o uso do mapa ele vai estar relacionado ao tema, ou seja, aquele mapa ele está falando de quê? Tá? Então nós vamos ter os temas que podem ser divididos em temas naturais ou físicos, onde nós vamos ter mapas de geologia, que é a questão do tipo de rocha, tá certo? Que é formado lá o terreno. Vamos falar do relevo, se é plano, tá certo? Se é alto, a vegetação, qual o tipo de vegetação que eu encontro em determinado local, o tipo de clima, é quente, é úmido, tá certo? E vamos ter os temas relacionados ao social, que é muito mais relacionado a nós humanos do que realmente as questões físicas, tá certo? Como a população. Por exemplo, onde vai, no Brasil, onde nós vamos ter uma maior concentração de população, onde nós temos a maior atividade agrícola, onde nós temos a maior produtividade industrial. Tá certo? São essas questões ligadas ao social. Qual é a região mais rica? Ok? A partir daí, nós vamos ter vários tipos de mapa, tá certo? Os mapas temáticos, seguindo essas linhas de raciocínio, tá certo? Mapas naturais ou físicos ou mapas sociais, ok? E nós vamos ter os mapas com vários temas, como por exemplo esse que vai falar sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Nele nós vamos ter um mapa natural ou físico que vai falar sobre a água do Brasil, tá certo? Hidrografia significa água. Nele nós vamos ter os principais rios, a localidade dos principais rios. Por exemplo, aqui nós temos o rio Amazônia, tá certo? A bacia do rio Amazônia. Aqui nós vamos ter a bacia do Rio São Francisco, nós vamos ter a bacia Platina, tá certo? E a bacia do Panamá, a bacia do Uruguai e daí por diante, tá certo? Então, outro mapa em que vai ser ligado às questões físicas ou naturais vai ser justamente o mapa de climas do Brasil, tá certo? Onde nele nós vamos encontrar todos os climas que atuam no Brasil. Como por exemplo aqui nós vamos ter a região norte, nós vamos ter o clima equatorial. Já na região sul, nós vamos ter o clima subtropical, tá certo? Então, vejam só que é outro tipo de mapa que vai falar sobre uma outra coisa, mas estabelecendo lá a linha de mapas ligados aos temas voltados a questões naturais ou físicas, tá certo? Outro tipo de mapa, regiões metropolitanas. Então, aqui nós já vamos sair da questão natural e vamos para a questão social, porque nós temos aqui indicando agora onde estão as regiões metropolitanas, tá certo? O conjunto de cidades mais importantes que o Brasil tem, tá? Vejam só que a gente não consegue ver detalhes, por isso que é um mapa, tá certo? Não consegue ver ruas, endereço, nada, tá certo? Só simplesmente a localização.
Outro tipo de mapa vai ser sobre o de jazidas minerais, onde também vai ser ligado ao cunho social, tá certo? Porque vai estar ligado à economia do Brasil. Outro mapa de densidade demográfica. Lembra lá que eu falei de questão social população, ou seja, onde nós vamos ter a maior concentração da população no Brasil, que vão ser essas áreas pintadas ou tingidas de vermelho, tá certo? E para concluir, nós temos aqui o mapa político, tá certo? Onde ele vai identificar onde cada país ele vai exercer a sua soberania. Por exemplo, aqui nós temos a região do Brasil, tá certo? Nós vamos ter a região da Argentina, do Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, tá certo? E ainda vamos ter mapas políticos de cada país. Por exemplo, o Brasil ele vai ter o mapa indicando a região Nordeste, a região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e a região Norte, tá certo? É um mapa político onde os governos eles precisam ter esses mapas porque eles vão lá administrar o seu território, ok? Vamos ter também os mapas de curva de nível, onde esses mapas eles vão ser ligados à confecção ou colocar para o plano locais que têm uma grande altitude, como por exemplo essa imagem, tá certo? De uma serra, quantos metros ela tem de altitude. Então, como eu não vou fazer o desenho, né, não tenho como representar o desenho fiel dela no plano, eu vou fazer em forma de círculos, tá certo? Onde cada círculo ele vai estar indicando a mim uma altura. Por exemplo, esse outro mapa, tá certo? Então, essa região aqui, ó, onde temos essa linha mais baixa, uma altura, aí nós vamos para 50 metros, depois nós vamos para 100 até chegar no ponto mais alto, que vai ser 250 metros de altitude, 250 metros de altura, ok? Olha outro mapa de curvas de nível, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Então fiquem aí com os abraços fofinhos e geográficos. Realizem todas as atividades e o principal, não saiam de casa, ok? Tchau. Ou aquela velha forma de se despedir de vocês. Tchau!